vídeo eu vou contar para vocês como foi a minha rotina e como era o meu dia a dia de preparação para o Enem para conseguir passar em medicina. Bora! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mês Diversitário. Eu me chamo João Vitor, sou estudante de medicina da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês, assim, que tem dúvida de como estudar, o que eu fazia no meu ano de vestibulando. E a primeira coisa que eu acho importante ser falada é que eu passei direto do meu terceiro ano. Então eu passei do ensino médio direto pra faculdade, né? E foi bem no ano de 2020 que eu fiz meu terceiro ano, quando estourou a pandemia. Eu tomei a decisão de abdicar um pouco das aulas da escola e a minha principal fonte de estudos ser o cursinho online que eu havia assinado. Para quem tem interesse em assinar o cursinho online, o último vídeo que eu fiz foi um comparativo entre os cursinhos mais famosos do Brasil, o comparativo mais completo que vocês vão ver no YouTube, citando todos os prós e contras de cada plataforma. Então, se você tem interesse, quer saber qual é o melhor para você, o que você mais se identifica para assinar, vou deixar aqui no card aparecendo para vocês o link para esse vídeo, caso vocês tenham interesse. Mas então, voltando, eu só tive um mês de aula presencial da escola e depois elas começaram a ser online. Então, eu tomei essa decisão de priorizar o cursinho porque eu observei ali que no momento inicial tava todo mundo se esforçando para continuar o conteúdo da melhor forma possível, mas assim, era uma coisa nova para todo mundo, das escolas principalmente. O pessoal estava se adaptando e a forma natural de trabalho desses cursinhos online são dar aulas online, aulas remotas. Então, a pandemia meio que não mudou muita coisa para eles, porque eles já dão aulas online de qualquer jeito, não é igual a sua escola ou algum cursinho para vestibular que é presencial. Então, eu senti que eles estavam mais preparados que a minha escola nesse momento para dar um suporte melhor para os alunos no ensino remoto, no ensino online. A única coisa que mudou foi que nos 2 primeiros meses, assim, os professores tiveram que dar aula das suas casas, mas nada que afetou o aprendizado e o ensinamento do curso, não. Aí no começo eu até que assistia às aulas da minha escola, mas depois eu fui meio que largando elas e no final do ano eu só estava assistindo mesmo as de matemática, que eu gostava muito do meu professor do ensino médio, né, da minha escola. Então eu usava o cursinho nessa matéria só mesmo como um complemento, mas de resto, como eu disse, o cursinho era a minha fonte principal de estudo. Bom, o jeito que eu estudava lá no começo do ano, quando eu comecei a estudar, era bem diferente do jeito que eu terminei estudando logo antes da prova. Eu ia testando vários jeitos, né, várias formas, vários métodos de aprender e o que eu me adaptava melhor, essa dinâmica de estudar sozinho em casa. E o que eu trago para vocês no vídeo de hoje é uma forma que eu só achei lá pro segundo semestre, assim, nessa época mais ou menos de julho que a gente tá do ano que eu estava estudando. Foi a forma mais otimizada e eficiente que eu achei e continuei usando ela até o dia da prova. Bom, justamente nessa época assim que a gente estava lá para julho assim, eu acordava mais ou menos às 8h30, 9 horas. E é um lado bom de não ter tido escola, né? Que eu poderia acordar um pouco mais tarde, não precisava de acordar tão cedo para estar na aula às 7 horas, que eu realmente costumo dormir tarde. Aí depois que eu tomava um café, eu começava a estudar, revisando as matérias que eu tinha visto lá no começo do ano, fazendo listas de questões dela, e se eu não acertasse muito, tivesse muita dificuldade, ia rever aulas daquele assunto, que significava que ele não estava tão fresco na minha cabeça e poderia ser um problema se no dia da minha prova caísse aquele assunto e tivesse muito tempo que eu já vi ele e não tá ali muito fresco para eu saber acertar as questões. Aí eu ficava naquele assunto até o meu desempenho ser satisfatório nas questões. Por dia eu estudava cerca de 8 a 12 horas assim. Isso variava de dia para dia, também de dia de semana para final de semana, mas ficava nessa média aí sempre ao longo do ano. Então era isso que eu fazia pela manhã. Aí eu almoçava e depois do almoço, pela tarde, eu começava a estudar as matérias do cronograma normal mesmo ao longo do ano. As matérias mesmo que era para eu estar aprendendo. Eu boto aprendendo entre aspas porque eu não sei como é aí na escola de vocês, mas pelo menos na minha, o nosso primeiro e o segundo ano a gente aprendeu todo o conteúdo do ensino médio, que ia cair no Enem, né? E o terceiro ano ele servia só como revisão, pra gente ver tudo e também focando nas matérias que caem mais nos vestibulares, assim. Então pela tarde eu via as videoaulas do cursinho e depois de cada aula eu fazia uma lista de 20 questões sobre aquela matéria. Ao final de cada unidade, por exemplo, ao final da unidade de História Antiga, que engloba Grécia e Roma, na disciplina de História, eu também fazia uma lista geral sobre esse assunto na apostila que eu tinha da minha escola. Aí se eu achava que não estava suficiente, eu ia na internet atrás de mais listas, de mais questões sobre aquele assunto até o meu desempenho ser satisfatório e eu realmente ficar convencido de que
tô entendendo aquela matéria, sei fazer questões e se cair no dia da prova estou seguro que posso acertar essas questões. E você está gostando dos vídeos e das dicas até agora? Então eu só peço um favor para vocês, que é a sua inscrição aqui no canal, onde eu trago conteúdos para vocês que vão ajudar na sua preparação, que eu quero que vocês passem no curso que vocês desejam. Se vocês entrarem aí no canal, também vão ver conteúdos sobre a faculdade de medicina que eu gravo aqui, morando fora, morando sozinho, na cidade diferente, estudando na federal. E a única coisa que eu peço em troca de vocês é a sua inscrição. Então, para você que já é inscrito ou acabou de se inscrever agora, meu muito obrigado, e vamos continuar aqui com o assunto do vídeo. Aí, aos finais de semana, eu fazia sempre uma redação que eu acho extremamente necessário. Se você tem tempo e disposição, você pode fazer 2 redações por semana, mas fazendo uma bem feita, assistindo aulas de redação sobre a teoria, de aprender o que o Enem quer que você coloque no seu texto, eu acho que tá de bom tamanho. Lógico que chegar no final de semana, assim, dá uma tristeza que ia ter que fazer uma redação e tal, mas eu sabia que era necessário, sempre variando os temas, pegando temas prováveis de cair, que nunca caíram ainda em nenhum Enem, para poder praticar e não ser pego de surpresa de nenhum tema no dia da prova. Se eu fiquei 2 ou 3 semanas no ano todo sem fazer um texto, foi muito, eu não lembro assim, realmente ter faltado, era algo que eu levava a sério, porque eu sabia que esse treino era necessário. Eu não me considerava um bom escritor de redação. No meu Enem anterior, de 2019, que eu fiz como treineiro, tirei 760, mas depois desse treino, realmente eu colhi os frutos, porque consegui tirar 960 no Enem 2020, que foi quando eu passei. Aí, de acordo com a disponibilidade do curso e também a minha escola ia ofertando, eu fazia simulados no modelo Enem, com questões assim, inéditas, criadas por eles, muito importantes para você treinar como vai ser a prova, simulando mesmo, né, como vai ser o dia da prova, com o tempo cronometrando, 2 domingos de prova, com o primeiro sendo a redação, aí no outro domingo matemática e natureza, né? Aí eu ia me autoavaliando nos simulados, né, vendo onde que eu tinha que melhorar pelo meu desempenho, e essa era a minha semana no meu ano de preparação. Então, esse foi o melhor método para mim, e o que eu mais me adaptei e o que eu mais consegui aprender. Não significa 100% que será o melhor para você também. Porém, se você está se sentindo perdido, pode tentar estudar baseado nele, porque ele, por experiência própria, eu posso falar que funciona. Lógico que ele só foi possível por ser um ano de pandemia, que não tinha aulas presenciais na escola, mas se você tem aulas na escola, se você está querendo passar direto do 3º ano, você pode usar de manhã, né, quando você vai na escola, ou à tarde, para aprender as matérias assim, do cronograma normal e aprendendo. E no outro turno, que você não estuda na escola, né, você pode revisar matérias do começo do ano, você pode fazer mais listas de exercícios, você pode treinar sua redação, você pode fazer simulados no modelo Enem. E aí, se você tem um cursinho online, esse trabalho de revisão vai ser ainda mais facilitado, né? Eu tive uma vantagem que o Enem que eu fiz aconteceu só em janeiro por conta do adiamento que rolou. Então eu tive mais tempo para me preparar. Eu fui acabar de ver todo o conteúdo que cai no Enem só lá para novembro, quando geralmente são as provas. Então até janeiro eu pude aperfeiçoar meus conhecimentos em certas matérias, pude praticar mais temas na redação, e o mais importante foi que eu tive mais tempo para fazer provas antigas do Enem. Fazer exercício é a chave para sua aprovação. Você não vai conseguir passar no curso que você quer apenas assistindo videoaulas. Então aproveite, tem muitas provas do Enem aí antigo para você fazer. Todo ano tem pelo menos 2 Enem, porque são a prova normal e o PPL. Teve ano aí que também teve segunda aplicação de prova, então foram 3 Enems no mesmo ano para você poder praticar. Eu vou conversar para vocês que mesmo com esse tempo todo a mais, eu não consegui fazer todos. Acredito que de 2012 para cá eu fiz todos, de PPL e Enem normal, só que de 2009 para cá que o Enem está dessa forma que a gente conhece hoje, né? Então, se você tiver tempo, você pode começar a fazer de 2009 até 2021, né? Para treinar para agora, para o Enem 2022. É muito importante você não deixar de fazer essas provas antigas, para você ver assuntos que sempre caem no Enem, se acostumar com o tipo de questão que está lá, como o Enem te pede determinado conteúdo, porque a prova do Enem é muito específica. Acredito que é 50%, 50% você tanto saber o conteúdo que vai cair, como conhecer a prova e traçar estratégias para ter o melhor rendimento possível. Meu conselho é que, ao fazer essas provas antigas, vocês cronometrem o tempo e tentem não passar das 5 horas estipuladas para o segundo dia e das 5 horas e meia para o primeiro dia, né? Se no começo você não conseguir demorar muito para fazer as questões, não tem problema, você tá ali para treinar mesmo, mas sempre vai se autocobrando para conseguir fazer a prova no tempo determinado. Inclusive, eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui aparecendo no card para vocês, que eu mostro lá várias dicas que eu sempre usei, que me fizeram economizar tempo sempre nas provas. E assim, o tempo nunca foi um problema para mim na hora de fazer as provas, nunca precisei de correr, de chutar questões porque não dava tempo, sempre conseguia terminar tranquilo e dava tempo de revisar justamente
por usar essas dicas que, assim, foi meio que natural aprendendo ao longo da vida e sempre usei, que eu compartilhei no vídeo que eu deixei aqui no card pra vocês. Bom, eu, assim, sempre me considerei uma pessoa inteligente, mas não sabia se eu tinha realmente ou não a capacidade de passar na faculdade de medicina na Federal. Eu não tinha um exemplo de ninguém próximo que conseguiu, então eu achava meio impossível. O engraçado é que quem tem um exemplo próximo, às vezes acha pior, né? Por ter aquela pressão na família, aquele famoso primo ou prima que já passou e a família acha que você tem a obrigação de passar também. Mas no final não tem segredo e mistério. Quem se dedica e realmente se esforça, muito provavelmente lá na frente vai colher os frutos. Por mais que você passe ali um longo tempo difícil, estudando, se abdicando de fazer outras coisas para ter que estudar, no final, você se dedicando, você vai atingir seu objetivo. E eu tô aqui para falar com vocês que é possível e para ajudar vocês o máximo que eu conseguir. Por experiência própria, eu posso falar que não foi fácil. Tinha horas que eu tinha certeza que ia passar, mas tinha dias que eu também sabia que era impossível de eu conseguir passar. Mas mesmo com tudo isso acontecendo, mesmo com tudo isso passando na cabeça, eu nunca parei de estudar e mesmo que nunca no dia da prova você vai se achar preparado, nunca, ninguém no dia da prova vai achar que sabe de tudo, mas acabou que eu estava preparado e consegui atingir meu objetivo. Então no final valeu a pena, porque foi um ano ralando, estudando muito ali, eu dei o meu máximo, porque não queria ter que fazer um ano de cursinho, eu queria passar diretamente da escola e foi o que aconteceu. Então foi isso, obrigado a quem tá comigo até agora. Se você gostou do vídeo, gostou do conteúdo, acha que te ajudou, deixe o like aí pra mim, por favor. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e valeu!